Deus querido, nosso Pai que está nos céus, mais um dia, Senhor, estamos aqui em adoração, te agradecendo pelas tuas misericórdias, te agradecendo porque tu és tão grande, tu és o soberano. E hoje, papai, colocando nas tuas mãos aquelas pessoas que ainda não sabem o que é respeito. Aqueles que aprenderam que o que eles não gostam tem todas as características ruins. Isso é tão chato, isso é tão triste. Quando nós vemos que as pessoas não sabem o que é o respeito. Quando as pessoas não sabem o que é dizer assim, a minha crença é essa, a tua é aquela. E eu te respeito. Nossa, meu Deus, estamos no século XXI, em pleno 2026. E ainda existem pessoas que pensam dessa forma, como se estivessem dentro de uma caixa, presos. Enquanto o Senhor diz, Deus é amor, nós temos que aprender a respeitar. Pai, coloca a unção do Teu Espírito Santo, que Ele possa tocar nos corações, que nós possamos entender o que é a palavra respeito. O que é olhar para o outro como um olhar de amor, de abraço, de acolhimento. Enquanto as pessoas, desde os tempos de Cristo, que sempre tinham aquele costume de olhar sempre atravessado para os outros. Pai querido, toca no coração dessas pessoas e principalmente também, meu Deus, toca no coração de quem está necessitado. Que eles possam ter o ânimo, que eles possam ter a resposta que eles tanto precisam. Que eles possam ser surpreendidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, toma a nossa frente em mais um dia. Abençoe mais um dia da Rádio Igaraçu, mais um dia da Rádio Vitória, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos continuar andando de mãos dadas, abraçando, com um olhar de carinho, de respeito, de amizade. E é isso que as pessoas precisam aprender. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Sabe aquela frase que diz na escola? É para respeitar o coleguinha, viu? Respeite! E aí, meus amigos e minhas amigas? Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você que estava aí esperando que o De Olho com você chegasse. Estamos nós aqui, graças a Deus pelas misericórdias que são infinitas. E você que está no Kauai, obrigado pelo seu carinho. Você que está na nossa transmissão, abre ponto aí, /De Olho com você. Você que está nas plataformas digital. Você que está na Rádio Igaraçu 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Igaraçu e você também está. Isso mesmo. E quem está na Rádio Vitória, muito obrigado pelo seu carinho também. É tão bom, né, a gente viver em comunhão. Eita, Lelê, tá vendo, mulher? Eita. Pois é, minha gente. Hoje é quinta-feira. Já chegamos na quinta-feira. 20 de agosto de 2026. Programa de hoje, número 150. E vamos começar, né, na nossa série. Continuando, aliás, né, de ontem a gente parou por conta de homenagear a Glória Menezes e a Laura Cardoso. E você sabia que dos 954 pedidos de candidatura feitos ao TRE, 329 são de mulheres, o que equivale a 34,49%. Homens representam 65%, com 625 registros. E nestas eleições proporcionais, a lei eleitoral estabelece que os partidos e federações devem respeitar o percentual mínimo de 30% e no máximo de 70% para candidaturas de gênero. Ou seja, traduzindo isso aqui, 30% mulheres, 70% homens, né? No máximo. E daí, sabe quem faz aniversário hoje? Ele já apanhou, viu? Eu me lembro que ele já apanhou, não é brincadeira. É o homem que defende os consumidores. Isso mesmo, estou falando de Celso Ubirajara Russomano. Celso Ubirajara Russomano. Tira o Ubirajara, fica Celso Russomano. Ele nasceu em São Paulo em 20 de agosto de 1956.
Engraçado, né? Nasceu igual a minha mãe. Tá chegando aos 70 anos. E claro que essa história dele com o consumidor não é de agora. É desde o tempo do Aqui e Agora, lá no SBT. Tu acredita? Lá nos anos 90. Então pronto. E aí, tu que faz aniversário igual o Celso Russomano, feliz aniversário. Que Papai do Céu te encha de toda a felicidade da parte dele. Sem dúvida nenhuma. E agora, será que chove? Será que não chove, hein? Vamos ver. Pois é, né? A chuva deu aquela aliviada básica, graças a Deus saímos da zona de perigo e o mapa tá limpinho, bonitinho. Olha que coisa boa, graças a Deus. Papai do céu é grande, ele continua sendo bom. Pois é, hoje a intensidade dos ventos está aí de fraco a moderada. O Sol nasceu às 5h28, se põe às 5h20 da tarde, a Lua está na fase crescente, umidade máxima do ar 100%, a mínima 75%. A temperatura mínima de hoje 23 graus e a máxima de 27. Ambas estão com tendência de estabilidade. Bem, vamos agora para o que é o mais importante. Será que chove? Será que não chove? Será que chove? Pois é, hoje a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas. Então agora você já está sabendo, né? Vamos ver se vai ficar como ontem ou como terça-feira, né? Pelo amor de Deus. Mas é aquela história, respeite o dono do tempo, viu? Que ele é quem sabe. Bom. Rapaz, apertei o botão errado, já foi direto para... Eita, Lele! Pronto, ainda estou batido de sono, mulher. Vamos aí para as manchetes dos jornais desta quinta-feira. Hoje é dia de sabatina com Raquel Lira, no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E Davi Alcolumbre libera a tramitação da PEC da 6x1. De virada, o esporte perde para o Avaí e corre o risco de sair do G6 da Série B do Brasileirão. Como sempre, né? O esporte tem umas oscilações que só a misericórdia. Recife decide reabrir Rua da Imperatriz para carros, focando na reabilitação do centro. Inclusive, essa semana eu estava lá, né? Oh, meu Deus, tá um deserto, só a graça. Em meio a investigações, Lula recebe advogado de Lulinha. Meu Deus do céu. Pois é, deixa quieto. Essas são as manchetes dos jornais desta quinta-feira. Agora aperte o botão errado, mulher. Não faz isso, mulher. Ai, Jesus, eu tô me acostumando com o teclado novo aqui, aí as letras ficam foscas, eu não consigo enxergar direito. Ai, Jesus, estamos de volta com a Casa dos Patrão. Já peguei a chave com Velha Maria e agora a nossa coisa, a nossa festa vale tudo, né, mulher? Abra suas asas, solte suas penas. Rapaz, eu me inteirei aqui, né, vendo no blog de Jamildo o que aconteceu sobre Thiago Medina, né? Rapaz, eu vou deixar para falar lá no final, tá? No nosso pensamento, porque é uma coisa que a gente precisa colocar mais na prática, que é a nossa empatia, sabe? Pois é, deixe quieto, viu? Deixe quieto que depois a gente conversa sobre isso, viu? Depois, a mais tarde. Bem, meus amigos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os candidatos ao Senado, né? Rapaz, pensa na cobertura boa do JC. Tirando aqui as letras miúdas, as letras fininhas do JC, tá tudo certo. E não dá nem para enxergar direito. Pois é, vamos começar hoje falando sobre a agenda dos candidatos a Senado, né? A gente está tendo aí, literalmente duas eleições. A dos senadores e a dos governadores. Tu já parou para pensar nisso? Rapaz, pense, né? Ó, Mendonça chegou para revirar a novela. Eita, Lele, pense na coisa boa. Pois é, os candidatos ao Senado
cumpriram nesta quarta-feira agendas em várias regiões do estado. Entre compromissos, houveram caminhadas, encontros com categorias profissionais, participação em evento na igreja e atos ao lado dos candidatos ao governo. Vamos começar por Mendonça. Mendonça, o homem que mexeu com a novela do ídolo de pano, mulher. Eita, peraí, Tieta virou Valdemar. É Valdemar! É Valdemar. Bem, Mendonça acompanhou uma caminhada de Raquel Lira em Paulista. Embora não integre a chapa majoritária, declarou apoio à sua candidatura, né? Aí é como se diz, a gente já entendeu a jogadinha toda, mas ele diz assim, né? Eu sou o senador do povo que apoia Raquel Lira e serei eleito senador da República pela vontade da maioria do povo pernambucano. Aí, Tutu! Como é que tava Tutu? Será que Tutu tava colado em Quequel? Será que tava no Tuquel? Não sei, bora ver aqui. Também presente no ato de Paulista. Jesus amado, eu fico rindo com as minhas besteiras. Você já viu isso, uma coisa dessa? Que disputa a vaga no Senado, falou sobre a relação política com o presidente Lula, né? Lula é aquela coisa assim, né? Tutu, ele acha que vai ser tipo um Johnny que só sabe falar em Lula. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que tuas duas paixões se chamam Fátima Bernardes e Lula. Então pronto, criatura. E olha que tem gente, aproveitando essa deixa aqui de Tutu, que já está fazendo as suas escolhas. Você acredita? Eu já vi uns amigos compartilhando nos Face da vida e nos Insta da vida, que tipo, vota em Eduardo, né, em Dudu, mas não vota em Tutu. Aí vota em Mendonça. Você acredita? Pois é. Não estamos aqui fazendo comparativos, e sim eu estou relatando para vocês o que está acontecendo. Pronto, acabou. Ele diz assim, né? Eu tive muitos momentos com Lula, momentos de campanha são momentos temporais. Mas eu estive com ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Oh, Jesus! Que lindo, mulher! Bota pra dentro da tua casa, criatura. Aí já, Dudu, onde é que eu estive? Eu tinha que estar do lado de Raquel, porque afinal de contas eu serei o senador por Pernambuco, então eu tenho que estar do lado da minha governadora. E aí onde é que ele estava? Ele estava... Também acompanhou o Kekel no compromisso lá de Paulista. De manhã esteve com ela durante a sabatina no Porto Digital. À tarde participou da cerimônia pelos 29 anos de fundação. Deixa eu ver aqui, que ler o jornal é uma coisa, viu? Jornal do Comércio, me perdoe. Vocês deveriam ter pensado na questão das pessoas que têm dificuldade de visão, como eu, né? Rapaz. Eu cuidei tanto da minha irmãzinha, que tá famosa hoje na rádio, que é o resultado. Eu lasquei minha vista. Aí diz aqui, ó. Na Assembleia de Deus Novas de Paz. Ah, tá. Lá na Nova de Paz, isso. Lá com a governadora, com a vice, com as lideranças políticas e religiosas. Né? Porque Clarissa é do PP, né? Então tinha que ir. Ele entregou à igreja, vamos ver aqui, uma carta de compromisso relacionada às pautas do segmento. E à noite esteve em Paulista. Né? Quer dizer, ele teve com o Kekel de manhã, de tarde foi para a igreja e de noite voltou para estar com o Kekel de novo. Aí aqui, né? Inclusive na foto, estou achando engraçado uma coisa. Eu não sei aqui, que eu acho que pela barba é Túlio, só que assim, né? Tá Eduardo e Kekel virados juntos, né? Junto com Priscila. E Tutu, ele tá atrás assim, tipo com o pescoço em pé, sabe? Aquela coisa assim, deveria ter posado para a foto, mas olhou para cima. Eu acho que ele lembrou de Fafá, né? De Fatinha. Aí depois Humberto Costa. Como é que Humberto Costa estava? Bem, Humberto, ele fez um almoço com jornalistas e falou sobre a possibilidade de Lula vir a Pernambuco durante o primeiro turno. E ele disse que a chapa majoritária da Frente Popular tem solicitado a presença de Lula, né? Mas como já está tudo resolvido, Lula já é, né, exclusividade de Johnny, então com certeza ele vai vir, né? E aí ele diz assim, nós estamos com a expectativa muito positiva de que ele possa vir a Pernambuco.
Aí agora tá faltando quem? Isso, Monjaro. Bora para Monjaro, vamos saber como é que foi a agenda de Monjaro. Gente, colocaram aqui que ela ainda é do Solidariedade. Mas a mulher não é do PDT agora? E deixa quieto. Ô, repórter, preste atenção, criatura. Ó, pai, botaram que a mulher é do Solidariedade, mas ela não é do PDT agora, criatura? Pois é. Ela acompanhou Johnny em compromissos de campanha. Pela manhã participou de um encontro com representantes da odontologia de Pernambuco para discutir demandas da categoria e a criação de um plano de governo. E citou ainda o apoio ao projeto que estabelece o piso salarial dos dentistas. À noite ela esteve na Mostardinha e afirmou estar preparada para disputar uma vaga no Senado e relembrou sua trajetória política em Pernambuco. Bem, eu acho engraçado aqui, né? Tudo na foto aqui fazendo selfie com o povo, né? Ô, rapaz, aproveita a promoção, viu? Porque tu não vai ver ele nem tão cedo, só daqui a 4 anos de novo. Pois é, como o Johnny esteve aqui, hein? Rapaz, bora ver aqui, né? Estavam aí com a camisa, acho que é um negócio do dentista, né? Aí diz aqui, vamos aproveitar logo o jornal. O candidato ao governo, John, olha, já ia dizer John Lennon. Acorda! Ele esteve com o pessoal da odontologia, né? Lá na Madalena. E ele afirmou que tem orgulho de seus aliados e disse que a relação com o presidente vai além da disputa eleitoral. A agenda realizada para ouvir reivindicações e discutir propostas para a categoria também foi marcada por críticas à gestão de Kekel. Claro, né? O homem tem que dar aquelas alfinetadas, né? Eu acho que ele está aprendendo com o Humberto o negócio, só que ele não se esquece. Ele tem que estar sempre naquela de dizer assim: hoje é dia de Maria, vamos falar de Maria. Aí, pô, inventa uma coisa de Maria. E o Hospital da Restauração, que está sendo reformado depois de não sei quantos anos de inauguração, né? Mas ele foi questionado aqui após o encontro sobre comentários de que se tirar Lula da imagem, ele acaba. Deu para tu entender? Quer dizer, se você tira a imagem de Lula junto com ele não cresce. Foi isso que perguntaram. Aí sabe o que foi que ele respondeu? Ele disse que não concorda com esta leitura. Ele citou a parceria entre Lula e Miguel Reis em 1989, quando eu tinha 10 anos, né? No tempo que passou a novela de Pieta. Tu lembra? 1989? Eita, Lelê! Eu tava toda bonitinha, gostosinha, mulher. Tá vendo? E as alianças com Eduardo Campos nas eleições estaduais de 2006 e 2010. Para Johnny, a relação atual também deve se refletir em uma eventual gestão estadual. Ele diz assim: vamos lá para o Twin. Pronto. Você sabe o que eu estou fazendo, né? Twin. Pronto. Lembrei agora do meu primo. Eu mostro os meus aliados. Não tenho problema. Eu tenho orgulho dos meus aliados. Eu defendo os meus aliados. E as pessoas precisam saber quem são os aliados de cada um. Eu não tenho o que esconder. Pois é, né? Mas tá querendo tirar Ivan Moraes da roda, né, criatura? Eita, lelê. Já que Kekel, né, esteve na sabatina do Porto Digital e também de noite esteve aí em Paulista. Mas tem um negocinho aqui que a gente precisa entender, né, que tá aqui no jornal também. Jamildo hoje não tá perdendo, criatura. O JC tá tão bom que eu tô lendo tudo aqui hoje. Já botei a letra aqui em tamanho 200 que aí dá para enxergar. Pois é. Kekel diz aqui que a reforma tributária será amplamente judicializada. Como assim? Oi, para o mundo que eu quero descer. Calma que tu sabe que eu te explico aqui, né? Eu não te jogo no meio da avenida, não. Eu sou o teu GPS, o teu Waze. Vire à direita. Você sabe quem é a voz do Waze? É a Dani Brandt do SBT, viu? A tu que não sabe. Aí diz aqui, olha. Se as regras forem mantidas como estão,
Segundo ela, o modelo não dará a segurança jurídica e tributária necessária para a atração de investimentos. Aí como é que fica, né? Para quem pegou um estado quebrado, sem condição, mal lascado que é a minha casa, como é que fica? Então ela disse aqui, do jeito que está hoje, ela vai ser amplamente judicializada, eu não consigo vê-la prosperar no país e vai acabar no judiciário e não vai conseguir garantir estabilidade jurídica e tributária para que os investidores tenham um ambiente adequado. Ela declarou durante essa sabatina que aconteceu no Porto Digital. Aí tu tá pensando que o povo do Porto Digital ia falar por que Johnny não quer conversa com ela? Por que é importante falar de Lula? Olha aqui o resultado. Tá vendo a inteligência emocional do negócio? Pois é. Ainda aqui, ela estava participando exatamente de um debate sobre a reforma como uma prioridade zero do seu governo. E afirmou que pretende buscar mudanças em articulação com a presidência da República, o Congresso Nacional, os governadores e outros representantes do setor empresarial. E aí, ainda ela diz aqui, ó, para ela, a criação de tratamentos específicos para diferentes setores também aumenta a incerteza sobre as regras gerais de tributação. Sabe a taxa das brusinhas, que depois vieram jogar dizendo que a culpa é dos governadores? Ah, rapaz, tu tá pensando que tem algum besta aqui, mulher? Não, mulher, eu sou quem véia rotada, mulher. Tu que te engana. Rapaz, deixa eu me ver aqui, né? Se ainda sobrou alguma coisa aqui de Jamildo. Eita, e aqui, né? Humberto a gente já falou dos senadores, mas meu Deus do céu. Ai, Jesus. E Kekel entregou mais uma creche aqui, né? Com 324 vagas lá em Jaboatão. Humberto Costa reúne ações e investimentos destinados a todos os municípios daqui do estado. E também aqui, né, Johnny estava em Garanhuns, se relembra o começo na política e cita promessas. Como sempre, né, tem que ter as promessas. Se não tiver promessa contacada, não adiantou. Não foi John Campos. Entendeu? Pronto. Aqui, né, tá falando sobre Todos com a Nota, a gente já falou sobre isso ontem no jornal. Jamildo! Ô, Jamildo! Homem de Deus! Pelo amor de Jesus, criatura! O Todos com a Nota eu falei do JC, criatura. Ô, homem! Acho que foi a Laura Cardoso, né? Deixou-se emocionada. Acho que foi isso, né? Também aqui o negócio sobre o STF. Isso aqui tudo a gente já falou ontem. Então, pronto. Podemos fechar a Casa dos Patrão. E amanhã, você sabe, né? Vou entregar a chave para a velha Maria, porque é ela que guarda a chave da Casa dos Patrão. E daí, amanhã, a gente volta, se Papai do Céu deixar. E se também ninguém encrencar, né? Pois é, o negócio tá feio. Vamos aí agora olhar para a nossa cidade. Vou dizer para vocês, né? Como sempre aqui a gente tem tanta coisa, né? Para descobrir, para ver, para saber. Mas deixa eu olhar logo aqui um negócio, né? Que aqui eu tenho um lugar de fala totalmente libertado mesmo. Vai falar ainda errado, né? Libertado não, é liberado mesmo. Gente, você acredita que um teto de um prédio desabou sobre 3 pessoas em Limoeiro? Não foi terremoto na Colômbia nem na Venezuela não, viu? Vamos saber desse negócio aqui, porque, meu Deus do céu, eu quero ver até onde vai. Olha, a igreja pega fogo, o teto cai do prédio e lá vai. As coisas vão acontecendo e o pessoal acha que é ironia do destino. Senhora do Destino é aquela novela lá de Aguinaldo Silva, viu? A novela de Nazaré, tá? Para tu que não sabe. Vou só refrescar a tua memória. Mas isso aqui, vamos para a informação. Parte do teto de um prédio desabou na tarde de ontem, na rua Vigário Joaquim Pinto, em Limoeiro. Segundo informações preliminares, o imóvel funcionava como um escritório de advocacia.
3 pessoas que estavam no local, infelizmente, né, foram atingidas. Apesar de não estarem com feridas aparentes, elas ficaram impedidas de deixar o local com segurança devido à presença de fios e condições de estrutura. Aí eu te pergunto agora, como é que a pessoa não pode sair, não pode receber um atendimento por conta da estrutura? Como é que ela ficou? Olha que loucura. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura de salvamento foi mobilizada para atender a ocorrência. E ao chegarem ao local, eles identificaram uma rota segura entre os escombros e realizaram a retirada das pessoas. Para tu que não sabe, nós que somos bombeiros, nós precisamos fazer assim, né? A gente analisa, a gente avalia o que as pessoas comuns não veem. Sabe, eu digo brincando assim que a gente que é bombeiro é meio Thundercat, sabe? A gente tem a visão além do alcance. Então a gente vê onde tem perigo, onde não tem e onde dá para se resolver as coisas. Então imagine você, o pessoal estava impedido de sair porque estava cheio de fiação. Já os bombeiros no instante, assim, quando chegaram, viram um lugar para poder sair. Para sair com segurança. Ainda tem essa. E ainda, segundo os bombeiros, os ocupantes receberam os equipamentos de proteção necessários para deixar o prédio. E não há, até o momento dessa informação publicada, informações sobre o que teria provocado o desabamento. Mas aí, eu digo para tu, por questão aqui do que eu estou vendo no prédio, eu tenho certeza absoluta que é aquela história assim, do tipo, sabe quando os cupim faz a festa dos telhados? Pois é. A gente está vendo aqui, né, que tinha lá fogo de gesso, aquela coisa toda, mas ainda tem as telhas canal, sabe? Aquela ripa bem grossa, aquela coisa toda. Pois é. Mas eu estou somente fazendo um supositório. Não estou afirmando, não posso afirmar, não posso passar por cima das opiniões, vamos dizer assim, dos laudos, das palavras, vamos dizer assim, de oficiais. Bem, se o teto do prédio caiu, um muro caiu e deixou 3 pessoas feridas no Janga. Aí é mais perto, né? Pois é, enquanto que a Kel estava lá em Paratibe, estava o pessoal no Janga com o muro caído. E aqui, o que foi que aconteceu? O muro desabou na tarde de ontem, ao lado do canal do Angelim, no bairro do Janga, e 3 pessoas ficaram feridas. E exatamente aí o Corpo de Bombeiros e o SAMU estiveram lá. E imagens que rodam na internet mostram um cenário depois do fato. Parte dessa estrutura caiu sobre uma área onde havia um toldo e alguns veículos. E aí o que foi que aconteceu? Tijolos, concreto e outros materiais também ficaram espalhados pelo local, que aparenta estar em obras. Eu lembrei agora, né, do muro que caiu em cima do Seu Madruga, né? Eita, meu Deus, mas Seu Madruga já está bem, está tranquilo, né? Segundo o SAMU, a ocorrência foi registrada perto das 2 da tarde e as vítimas foram 2 homens, um de 50 e um de 29 anos, e uma mulher de 38. Eles receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados para unidades de saúde. Já o Corpo de Bombeiros informou que enviou equipes para atender a ocorrência e foram mobilizadas 2 motos de resgate, 2 viaturas de comando operacional e uma de salvamento. Das 3 vítimas que estavam no local, uma recebeu atendimento logo ali, né, pelos bombeiros mesmo, e ainda não há informações oficiais sobre as causas desse desabamento. Após o acidente, a área foi isolada para facilitar o atendimento às vítimas e garantir a segurança dos moradores e pessoas que circulavam no local. Imagina tu, hein? Pelo amor de Deus. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque a gente não sabe o que pode acontecer não, viu? Estou falando sério. Eu tenho um lugar de fala sobre isso. A moda não é essa agora, né? Eu tenho um lugar de fala, então pronto. Tem um lugar de fala muito bem. Mas tem aqui, inclusive, uma coisa que engraçado que essa semana eu estive lá na Rua da Imperatriz. E a Rua da Imperatriz, ela vai voltar a ter circulação de carros a partir de setembro. Como é que isso funciona? Vamos lá. A Rua da Imperatriz, no centro do Recife, voltará a ter circulação de carros a partir do mês que vem.
A informação foi anunciada pelo gabinete do centro da capital, o Recentro, ontem. A Via é uma das mais tradicionais do comércio da área central do Recife e reúne 103 imóveis. Um imóvel especial de preservação e a Igreja Matriz da Boa Vista, além de equipamentos e espaços de relevância histórica e cultural, como a Praça Maciel Pinheiro e a Casa Clarice Lispector, a Casa de Joaquim Nabuco, a Padaria Imperatriz e a Escola Profissionalizante Cristiano Donato. A ação de viabilizar de viabilizar trânsito dos automóveis atende a uma antiga demanda dos proprietários dos locais, de acordo com o Recentro. A divulgação foi realizada durante o evento Imperatriz Viva, com Rua com o Futuro, promovido pela Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz, que reuniu representantes do poder público e os próprios donos dos espaços em torno de propostas para a via. Aí, segundo a chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, a previsão é de que a medida seja realizada após uma intervenção urbanística tática. Aí, o que danado é isso? Vamos entender. Deixa eu ver, tem... Ai, Jesus, a minha... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Alexandre e Natália estão aqui. Obrigado. Cheiro para vocês, meus amigos. Esse método é uma estratégia que utiliza soluções de rápida implantação e baixo custo de reorganização dos espaços urbanos com novos desenhos viários e prometendo melhorias para a segurança viária. Para você ter uma ideia, engraçado foi, que eu estava dentro do carro e o pessoal estava com medo de entrar na rua, porque dizia assim, não, mas não pode entrar aí, porque possa ser que tenha multa. Tá vendo só o resultado agora? Então, logo, logo, a Rua da Imperatriz vai ter acesso de veículos de novo. O bom é, que a Rua da Imperatriz, se ela tiver esse acesso, o que vai acontecer? Vamos ver que carros vão, pegar logo, aquela... Esqueci agora o nome dela, meu Deus do céu. Manuel Borba, Rua do Aragão, Então já dá uma facilitada, Dá uma cortada no meio do caminho ali pro pessoal. Bem, gente... Vocês sabem, eu já disse para vocês que eu não tenho uma implicância com Olinda. Nada, mas eu tenho que falar as notícias aqui. Tem um pessoal que está morando na rua que depende de um equipamento lá, sabe? E diz aqui, eu vou logo direto no assunto. Construídas entre os séculos XVI e XVII, as bicas de São Francisco, Rosário, São Pedro e Quatro Cantos remontam ao sistema colonial de abastecimento de água do sítio histórico de Olinda. Pelo amor de Deus. Integrando o patrimônio da cidade, tombado nos níveis federal e municipal. Além da importância histórica, as estruturas ainda mantêm sua funcionalidade, especialmente para as pessoas que estão na rua, que contam com elas para tomar seu banho, se lavar, aquela coisa toda. Só que aí é onde entra o X da questão. Séculos depois, as bicas que resistiram ao tempo estão tomadas pelo abandono. Aí o que é que tem lá? Lixo, tubulação entupida, componentes vandalizados e quebrados que compõem esse cenário. Aí eu vou dizer para você aqui, Tem um aposentado chamado José Xavier Menezes. É meu parente, irmão? Ele tem 53 anos e diz aqui, que ele conta que costumava frequentar a Bica do Rosário quando era mais jovem, onde as pessoas lavavam roupa, bebiam da água e, citada no Foral de Olinda, em 1537, essa estrutura é a única remanescente do Val de Fontes, um riacho existente no século XVI e conta com um frontispício. Meu Deus do céu. Muito prazer, frontispício. Paulo Xavier, viu? Adornado por paredes com jarro de pedra. Sabe aquela coisa bem bonita? Além da inscrição do brasão secular da cidade em sua base. Aí diz, que o pessoal descia para a bica e que o chão era de pedras, muito limpo, e a água saía dela e corria pela tubulação até a rua. Agora os canos estão entupidos
toda a água fica acumulada. Pense numa coisa que é assim, a bica, ela tá parecendo, sabe aquela coisa de cova de cemitério? Suja, pichada, água preta, aquela coisa toda. Como eu disse para vocês, não vou dar mais detalhe. Bom, parei aqui. Mas será que deram alguma resposta, algum retorno sobre isso? E olha que literalmente o local das bicas, elas estão tudo sinceramente assim, no abandono mesmo, jogadas atrás. Infelizmente, já dei uma olhada aqui na matéria e não temos retorno da prefeitura. Se fosse o Leajá, com certeza. Aqui, achei. Questionada pelo Diário, a prefeitura de Olinda não se posicionou sobre eventual capinação e manutenção da bica de São Francisco, por exemplo. Por meio de nota, a gestão disse que realiza serviços periódicos de manutenção e limpeza nas bicas do sítio histórico e que suas equipes atuam a cada 10 dias na conservação delas. Ainda segundo a prefeitura, o acúmulo de lixo nas bicas se deve à grande circulação de pessoas em seu entorno, inclusive a utilização delas por pessoas em situação de rua, para sua higiene e outras necessidades. Ah, tá. Para concluir a fala da prefeitura, por serem locais de grande circulação e também utilizados por pessoas, né, que a gente acabou de dizer, é comum o acúmulo de resíduos, o que pode comprometer o funcionamento adequado das estruturas. Aí a prefeitura ainda falou sobre os entupidos, sabe? Os entupidos que eu falei para vocês? Pois é. Ela disse que enviará nos próximos dias uma equipe de drenagem para realizar a operação de sucção e desobstrução, com o objetivo de restabelecer plenamente o funcionamento do sistema e reforçar a manutenção da área. Literalmente, o que deu para se entender é que, tipo, a culpa de quem está, que as bicas estão entupidas, ou seja lá o que for, né, é o pessoal que está chegando lá para tomar banho, né? Tu entendeu isso também? Ou só impressão minha? Ou será que só eu que vejo maldade nas coisas? Porque eu vou dizer para tu, né? Fica uma coisa tão chata. Tão chata. Meu Deus do céu. Será que tem que se fazer uma reportagem? Será que tem que se colocar uma exposição para poder se falar que o pessoal e os espaços estão precisando de manutenção? Foi isso que eu entendi? Foi isso que eu entendi? Não sei, né? Não sei, só sei que foi assim. Já dizia João Grilo, Chicó, né? Pois é. E aqui agora, vamos ter que dar uma passadinha sobre um negocinho que está rolando aí, que a Polícia Civil está investigando um grupo de fraudes numa empresa de hortifruti. Se a gente já falou de agiota, resgate de trabalho escravo, é como eu disse para você, esse tipo de informação, ele precisa ter uma relevância. Não é aquela coisa do tipo assim, pegaram mais um, fizeram mais um, não sei o quê. Não, precisa ter uma relevância social para a gente poder falar aqui. Então, como é que funciona esse negócio? Vamos lá. A Polícia Civil investiga um esquema que teria causado um prejuízo de R$ 90 mil a uma empresa de hortifruti, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não foi liberado o nome dela, com unidades espalhadas pelo Recife. A Operação Caixa Vazio, ela começou na quarta-feira, ou seja, ontem, para identificar e desarticular os envolvidos. Essa investigação, acredite você, iniciada em outubro de 2022, há 4 anos, pela Delegacia de Polícia e Repressão ao Estelionato, o DEPAT, aponta que o grupo contava com participação de um funcionário que tinha acesso direto ao sistema interno da empresa. E as compras eram feitas normalmente com cartão de crédito e as mercadorias eram retiradas. Depois, esses valores do que fizeram, né, eram mudados ou, vamos dizer assim, para mais ou para menos. Muitas vezes, para próximo do zero. Tu acredita?
A delegada Lígia Cardoso, ela explica como é que funcionava essa história. As compras eram realizadas, né, normalmente, mas aí a estratégia era reduzir bastante o valor da compra, muitas vezes quase zerando, mas sem cancelar completamente, justamente para não chamar tanta atenção. Tá vendo tudo? Eu acho incrível, meu Deus do céu. Aí diz aqui, ó, quando a fraude foi descoberta, após essa substituição do funcionário, que identificou essas, vamos dizer assim, né, essas coisas meio troncha, tava tudo errado, vamos dizer assim, né? Se eu tenho 100 mil, como é que entrou somente 5 reais? Estranho isso, né? Oi? A interrogaçãozinha. Aí, quando a fraude foi descoberta, imagens das câmeras de segurança também foram analisadas pela polícia. E diziam assim, cada pessoa tinha uma função. Existia o braço dentro da empresa responsável por realizar os cancelamentos ou mudanças, e também aqueles que faziam as compras e faziam a entrega, né, o delivery. E daí a delegada conseguiu comprovar os veículos entre essas pessoas. E a polícia vai analisar o material apreendido para identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o grupo tem aplicado o mesmo golpe contra outros locais. Já pensou? Pois é. Então a delegada está aqui dizendo que a investigação continua, viu? Não para não. Agora, eles vão analisar todo o material, né, para ver aí agora os próximos capítulos dessa história. Menino do céu, hein? Olha, eu sinceramente aqui, o Juca Pirama tá de boca aberta. Eu fico pensando, o que se passa na cabeça dela? Né? Já viu aquela frasinha? Pois é. E, inclusive, tem aqui... Rapaz, meu Deus do céu. Olha, eu fico imaginando aqui uma coisa, né? Nós temos aqui os motoristas das vans que são gratuitas. E tem motorista aqui que roda o dia inteiro. Sabe que é aquela coisa do tipo segunda a sábado, 7 dias por semana, rodando de 6 da manhã até 9 da noite, 10 da noite. E tem um negocinho aqui que é o seguinte. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra a empresa Borborema. Aí por quê? Vamos lá. Para tudo existe um porquê. A ação trata do excesso de jornada de motoristas que atuam na linha intermunicipal Recife Bonito, com registro de jornadas diárias que chegam até 13 horas. E a gente sabe, né, que na lei trabalhista a gente não pode trabalhar 12 horas todo santo dia. É super cansativo. Imagine um motorista que está ali sentado o dia inteiro. Você acredita que quando a gente está sentado o dia inteiro também cansa? Não é somente ficar em pé, aquela coisa toda, não. Não é à toa que a gente tem que ter um momento de revezar. Fica em pé, senta um pouco, depois levanta de novo e assim vai. Então, segundo o Ministério, essa prática coloca em risco a saúde e a segurança dos motoristas. E não é só dos motoristas. Quem está dentro do ônibus também sofre. Sabe por quê? Deus o livre, o motorista passa mal no meio da viagem. De repente, Deus o livre também, o carro quebra. E aí? A ação pede o fim imediato dessa jornada de 13 horas em desacordo com a legislação e com a norma coletiva da categoria. Esses problemas foram apurados em inquérito civil, conduzido pela Procuradoria do Trabalho, aí representada por Vanessa Patriota, que também é responsável pelo ajuizamento da ação. O procedimento teve início a partir de denúncias que relataram cargas horárias excessivas na linha citada. E durante a investigação, o Ministério Público do Trabalho também analisou registros de ponto, folhas de pagamento e discos de tacógrafo, referentes aos meses de julho a setembro de 2024. Além de ouvir testemunhas ao longo das audiências que aconteceram entre agosto de 2025 e março desse ano. A apuração apontou que motoristas passavam do horário de forma recorrente. Então imagine você. Escuta isso aqui. De acordo com a Convenção Coletiva dos Rodoviários, a jornada diária de trabalho é de até 7 horas e 20 minutos,
com possibilidade de prorrogação em até mais 4, conforme limites legais. E aí os documentos analisados indicavam exatamente o que eu tinha falado para vocês. Essas jornadas de até 13 horas. Imagine você, um motorista, trabalhando todo santo dia, 13 horas. Já pensasse? Tem inclusive aqui uma notícia, né, que tem a ver com o que eu estou falando aqui, só que aconteceu lá no Paraná. Então aqui a gente não fala porque já eu mudo aqui a página para que a gente possa falar do Brasil e do mundo. E aqui vamos continuar falando de resgate. Agora, infelizmente, é a última, porque o tempo não dá mais. Mais de 584 animais silvestres foram resgatados e um homem é detido pela 5ª vez. Não está escutando o que eu estou dizendo? O homem foi detido 5 vezes. Rapaz, peraí, é preciso entender esse negócio logo, o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Mas, né, esses animais aí que eu falei agora, eles foram resgatados na noite da terça, lá em Iati. Um homem de 29 anos e uma mulher de 27 foram detidos e confessaram que os animais seriam revendidos em Caruaru. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 140 da BR-423. As equipes deram ordem de parada ao motorista da caminhonete e, ao se aproximar, sentiram um forte cheiro daquela coisa dos passarinhos. E os policiais realizaram buscas nesse compartimento de carga e encontraram gaiolas com mais de 555 aves silvestres, entre galos de campina, tico-tico, azulão, papacapim e uma caixa com 29 jabutis. Esses animais, eles estavam amontoados embaixo de engradados de frutas. Ou seja, né? Vamos fazer a imagem de que não tem bicho nenhum aqui. Mas, pelo amor de Deus, né? O bicho não tem como você dizer, cala a boca! Não tem. E aí, durante o flagrante, esse homem e a mulher seguiram para a delegacia de Garanhuns e poderão responder por tráfico de animais silvestres, receptação, maus-tratos e associação criminosa. Imagine você, né? Os animais agora estão aí sob responsabilidade do IBAMA para receberem os devidos cuidados e serem devolvidos para a natureza. Já imaginou, rapaz? Acontece de tudo nessa vida, né? Pois é, viramos a página e agora sim vamos falar do Brasil, né? Aquilo que eu estava dizendo para você aqui. E a gente estava falando sobre a questão aí da jornada de trabalho excessiva dos motoristas lá de Bonito. E, infelizmente, a gente tem que dar certas notícias, e isso aqui tem a ver com o que eu falei ainda agora. Um micro-ônibus no interior do Paraná deixa 23 pessoas sem vida e 5 feridos. Sabe aquela coisa que eu digo para você? Eu não trago a notícia para trazer, eu quero que você pense no resultado dessa notícia. Se para bem, se para mal, ou até para refletir sobre aquilo que ela pode mexer com a tua vida. Então, escuta isso aqui. Infelizmente, né, uma carreta e um micro-ônibus se envolveram em um acidente que deixou 23 pessoas sem vida e 5 feridos entre as cidades de Imbituva e Ipiranga. Imbituva e Ipiranga, a cerca de 180 quilômetros de Curitiba, na capital do Paraná, na madrugada de ontem. Infelizmente, esse episódio aconteceu por volta das 3h30 da manhã, na BR-373, na altura do quilômetro 209. A Polícia Rodoviária Federal informou que houve a colisão frontal entre a carreta com placa de Erechim, do Rio Grande do Sul, e seguia no sentido de Ponta Grossa, né, que é uma das cidades de Caruaru, lá em Paraná. E um micro-ônibus da Secretaria de Saúde, de Imbituva, que levava passageiros para atendimento médico em hospitais da região metropolitana de Curitiba. Aí tu agora pergunta, né? Quer dizer que lá no Paraná também tem esses negócios que tem aqui, né? Que o pessoal sai do interior para vir para a cidade se tratar. Tá vendo? Coisas do Brasil. Segundo a polícia, informações preliminares indicaram que a carreta invadiu a faixa contrária e colidiu com o micro-ônibus. As circunstâncias estão sendo analisadas através do levantamento no local, informou a polícia. A Via Araucária, concessionária responsável pela área, informou que 13 mulheres, 8 homens e 2 crianças
infelizmente, perderam a vida. O motorista da carreta está entre as vítimas fatais. 3 homens de 22, 49, 50 anos, uma mulher de 26 e uma criança de 9 anos foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. E não há informações sobre o estado de saúde desses feridos. Equipes da polícia, da concessionária e da polícia científica, lá do Instituto do IML, né, o pessoal lá da área, está dizendo aqui que os corpos estão sendo encaminhados à sede da Polícia Científica, também em Ponta Grossa. A pista foi totalmente interditada para o atendimento e a realização da perícia e remoção dos veículos. Segundo a concessionária responsável, a via deve começar a ser liberada, foi liberada às 10h20 da manhã de ontem. E a Polícia Rodoviária Federal recomendou aí, as noções de segurança. O trecho pelo qual aconteceu o acidente registrava 5 km de congestionamento. A BR-101, sabe quando acontece aquelas coisinhas, ou a PEC, sabe que a gente não consegue nem sair de dentro do ônibus para subir para Igaraçu? Foi isso aqui. Aí agora eu lhe pergunto, E agora, José? Olha, inclusive aqui a gente falou sobre a questão da FEBRABAN, que o pessoal está fazendo um movimento de greve, mas é bom, interessante que saiu aqui como é que vai funcionar esse movimento. Então, hoje, sem acordo, os bancários vão parar. Mas aí é aquela história, São só 24 horas e exatamente aqui, inclusive no estado, o sindicato da categoria realiza ações em mais de 50 agências públicas e privadas. A paralisação, ela foi aprovada por mais de 50 mil profissionais, equivalente a 97% dos trabalhadores em assembleias em todo o Brasil. Os sindicatos rejeitaram a proposta dos bancos e da FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, que oferecia aumentos diferenciados por faixas salariais, divisão dos valores de vale-refeição e vale-alimentação entre cidades e o congelamento do piso de ingresso. O movimento está cobrando aí uma proposta que contemple as reivindicações da categoria e além do aumento de salário e pede a valorização do piso e participação dos lucros e resultados. Então aí você já está sabendo, Hoje não tem atendimento na agência bancária, mas aí já volta ao normal amanhã. E se deixasse, o pessoal já inventava de fazer tipo uma, vamos dizer assim, uma emenda, um imprensadozinho, Mas a gente sabe que banco privado não pode fazer isso. Pois é, fazer o quê? E tem uma informação aqui que eu preciso passar para vocês, que bem isso aqui poderia ser na casa dos patrão, Mas como é a Aécio Neves que está falando, então a gente deixou para falar aqui no Brasil. A comissão interventora à frente da Federação PSDB Cidadania, em Pernambuco, pediu ao Tribunal Regional Eleitoral, na noite da terça-feira, a retirada do grupo político da coligação Pernambuco de Coração. E que é? Sob a liderança interna do deputado federal Aécio Neves, você lembra, quem é Aécio Neves? Ele já concorreu à presidência, é o neto de Trinquedo Neves. Tu lembra Trinquedo Neves que morreu, aí essa Sarney ficou no lugar dele? Pronto, é isso aí. Ele é o presidente nacional do PSDB. O diretório local busca formalizar uma decisão que já havia sido anunciada no início do mês, relativa à neutralidade na disputa majoritária estadual. Aí, segundo a solicitação assinada pelo advogado Tafnis Arthur Xavier, a federação não vai participar no estado da coligação majoritária para os cargos de governo vice-senador nas eleições deste ano, mantendo posição neutra, ou seja, tanto faz como tanto fez. Na prática, a saída da federação da coligação tem como principal impacto a redução do tempo de propaganda. A gente já falou isso, Já expliquei isso na Casa dos Patrão para vocês. E daí, segundo esse documento do PSDB, a convenção estadual realizada no final de julho, quando foi definido o apoio à chapa, não terá mais validade por vício de competência do órgão já destituído à época. Então, o que é o perde mais um apoio na sua base, Vamos dizer assim. E você estava querendo que eu falasse de Trump, de titio Milley, Pois é.
Trump continua aqui, né, nas suas loucuras, eu sou o né? E lá vai. Bem, Trump anunciou ontem uma nova campanha de pressão econômica contra o Irã e ameaça com consequências tremendas, entre aspas, viu? Aqui no texto do jornal. Qualquer país que ajude ou faça negócios com a República Islâmica. As declarações dele aconteceram no momento em que a guerra entre Washington e o Teherã se aproximam ao 6º mês, sem perspectiva de uma solução para terminar, vamos dizer assim. Trump também enfrenta um renovado escrutínio político interno por causa da guerra. Você lembra que eu falei da popularidade, né, que está no caso de Trump, né? Que Trump tá só misericórdia na opinião do povo? Aí diz assim, né? Hoje anuncio a operação econômica mais esmagadora já empreendida contra qualquer país. Será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes. É porque Trump, ele tem uma rede social específica, viu? Não é que nem eu e tu que usa Instagram, que usa LinkedIn para pegar emprego, aquela coisa toda, sabe? Ele tem a rede dele. O cara é poderoso, né? Brinca com ele, rapaz. Aí agora, eu quero ver Janja dizer: fuck you, Trump. Vai dizer, Janja. Eu quero que tu diga, Janja. Fuck you, Trump. Viu? Cuidado. Trump é poderoso, viu? Trump, quando ele tá no desvairado dele, sai de um texto. Já notou, né? Isso não é exclusividade só do Donald Trump, não. Viu? Tem outras pessoas que gostam de fazer essas loucuras também. E diz assim também, né? Ele diz que também anuncia que qualquer país permita que suas instituições financeiras, empresas, ou seja lá o que for, ofereçam qualquer tipo de tábua de salvação ao Irã, enfrentará tremendas, ele colocou em letras bem maiúsculas, tremendas consequências econômicas. Ele não deu detalhes sobre quais tipos de punições os países podem enfrentar e nem mencionou qualquer país específico em sua publicação. Pois é, né? Já imaginou se acontecesse aquela história do tipo: ai, Jesus, vai aumentar as taxas de novo? Eita, lele! Aí o bicho pega, né? Como se diz. Então, pronto. Toma cuidado, tá vendo tu? É como se diz, né? Prefiro não comentar. Prefiro não comentar, simplesmente isso. Rapaz, eu esqueci de falar aqui. Inclusive... tá. Não. Isso aqui eu não posso deixar passar. Deixa eu ver aqui. Dá tempo ainda. Pronto. É a última de hoje para fechar. A gente vai falar da menina de vó. Atacada pelos Estados Unidos, regra do TSE evita privilégio de candidatos por algoritmos. Que danada é isso? Calma que eu te explico. Tem um fala que eu te escuto, tem um calma que eu te explico. Os Estados Unidos taxaram de censura uma regra do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe os algoritmos das redes sociais de recomendar perfis dos candidatos durante o período da campanha eleitoral, com exceção das recomendações por impulsionamento pago. Agora eu vou dizer assim, tem sentido o que o TSE está fazendo. Porque já pensou, por exemplo, eu tenho, vamos dar uma ideia, né? Eu tenho 300 pessoas que a gente segue, né, nas redes sociais. Então o algoritmo, de todo jeito, ele vai indicar para mim, por conta destas pessoas, alguns perfis, algumas imagens, reels, seja lá o que for. Né? Ninguém recomenda o de olho com você, mas chega essas coisas. Então, assim, eu não vejo como censura. O TSE, ele não está fazendo nada mais que justiça. Porque senão vai aparecer gente que eu não quero ver, que eu não quero saber, que eu não preciso ver, mas ele acabaria dando a liberdade para o algoritmo de fazer isso. Então, o TSE está certíssimo, justiça para todo mundo. A regra aprovada em fevereiro de 2024 funciona para evitar exatamente que Big Techs possam desequilibrar a disputa eleitoral a favor de determinados candidatos. Os algoritmos das redes sociais, eles costumam exibir, né, para as pessoas exatamente aquilo tudo que eu falei para vocês aqui. Então, as regras, antes das regras da resolução 23732 entrarem em vigor este ano, no último domingo, a plataforma X de Elon Musk
Oh, eu falei dele quase ainda agora, nem diretamente, né? Fuck you, Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Lembra quem foi que disse isso? Exatamente comunicou aos usuários sobre a mudança, destacando que a recomendação de contas acontecerá somente se as pessoas seguirem o perfil de um candidato. TSE tá certíssimo, viu? Tá certíssimo. Eu apoio em gênero, número e grau. Então aí agora, vamos para os meninos de vó, porque tem inclusive uma notícia aqui em relação ao campeonato pernambucano. Então vamos ver se dá tempo da gente falar isso aqui também. Pois é, vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui a notícia que veio aqui da FPF, que é interessante que a gente saiba. Deixa eu ver aqui, né? Acho que está na primeira coluna aqui do... Isso. O presidente da FPF, ele está aqui detalhando o novo formato do Pernambucano. Acredito que para o ano que vem já, né? Então vamos saber disso aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui meu tempo, dá tranquilo. Então vamos lá. Em entrevista ao podcast Futebol Diário, Evandro Carvalho explicou a disputa do estadual unificada. O campeonato pernambucano vai passar por mudança importante em seu formato para a próxima temporada. Em decisão da FPF, juntamente com os clubes, o estadual 2027 será disputado em novo formato, unificando todas as divisões. Ainda no segundo semestre deste ano, todos os clubes que estão na federação poderão disputar o primeiro turno. E aí o que acontece? Os classificados se juntam aos 7 times remanescentes da elite estadual do ano anterior, mudando aí, totalizando os 10 clubes do torneio que anteriormente disputavam a primeira divisão. Então aí, Evandro Carvalho detalhou o novo formato e disse que exaltou o modelo e ressaltou vamos dizer assim, a novidade aqui no nosso estado. Seria um tipo o formato da Copa do Mundo, né? Então vamos aqui ver agora o que está acontecendo com os meninos de vó, para passar para nosso pensamento do dia. O Sport não sustenta vantagem na ressacada e perde de virada para o Avaí. Aí aqui vamos agora para o técnico do Náutico celebra a pontuação conquistada na Série B e cita a reaproximação do G6. Não é o que eu estou dizendo. Se tiver estrutura normal, todo mundo leva. Lateral Matheus Castilho deixa o Santa Cruz após registrar queixa contra Alex Brasil. Então aí são os destaques dos meninos de volta. Pois é, eu deixei para o final para falar sobre o que aconteceu lá na Câmara dos Vereadores, né, onde Thiago Medina foi totalmente infeliz quando falou sobre um costume da religião afro. E eu vou dizer para vocês assim, a gente está no pleno 2026. Hoje nós temos acesso a toda e qualquer informação. Nós vivemos lá atrás, eu lembro quando eu era pequeno, que, olha meu filho, isso aí é coisa do cão. Meu filho, isso aí você nem chegue perto. Ah, por quê? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se a gente for realmente estudar a história das religiões, a gente sabe quem levantava esta bandeira da intolerância. Mas nós vemos a atitude de um cara que é parlamentar, jovem, evangélico, falando coisas contra a crença dos outros. Eu vou dizer para você, eu e Vera Maria nos damos muito bem, sabe por quê? Vera é kardecista e eu sou evangélico. Sabe aquela coisa que a gente tem uma sintonia tão legal, a gente conversa, senta, brinca, mas é aquela coisa, a religião não está acima da gente. Então, as pessoas precisam entender hoje que cada um tem as suas escolhas, cada um faz o que quer da sua vida, cada um escolhe a crença que deseja ter. Então, eu não tenho direito nenhum de chegar para o outro e dizer que ele está errado porque ele acredita na crença que é divergente da minha. Você sabe o que é aprender a respeitar o outro? Imagine você não vai com a cara do outro, mas você está no mesmo ônibus, está no Igaraçu Macaxeira, vai ter que andar com ele. Mas você não precisa estar atingindo ele o tempo todo.
Então, infelizmente, eu digo para você, não peço desculpas pelas palavras de Tiago Medina. Eu oro sim por ele, para que ele e outras pessoas que se dizem crentes evangélicas, que precisam realmente nascer de novo e entender o que é Jesus Cristo, que eles parem com isso. Porque quem perde é a própria sociedade. Então eu deixei para falar no final, nesse nosso momento, porque eu preciso respeitar o outro. Antes de ser obrigação, é algo que a gente precisa aprender a conviver. Então, deixei meu desabafo aqui e vou dizer para você, respeite qualquer crença, respeite qualquer pessoa. Se a gente chegar numa divergência, sabe o que eu vou dizer para você? 2 não briga quando 1 não quer. Beleza? E assim a gente precisa viver. Meus amores, cheiro no coração de todo mundo. Amanhã a gente se encontra de novo. Se quem deixar, papai do céu. Então, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela nossa amizade. Hashtag viva a nossa amizade. E se deixar, papai do céu, a gente volta. Até amanhã.